Chief Justice and the Associate Justices of the Supreme Court of the United States. Oh, yay! Oh, yay! Oh, yay! Boa noite, pessoal. Estamos aí com uma grande alegria, eu e o Alonso, no segundo ano do grupo de pesquisa da Suprema Corte Americana. Como a Flávia me mandou agora há pouco, Season 2. Estamos aí com muita gente no grupo. Cara, a gente está muito feliz, bacana demais. E vamos começar em alto nível, né? Com um caso hoje emblemático da Suprema Corte. Cássio gosta bastante desse caso. E acho que teve até um podcast dele com o Davi, não foi sobre esse? Vocês fizeram um podcast juntos? Acho que foi isso, né? E estaremos aí com a responsabilidade por esse caso da Ana, que o Alonso vai falar um pouquinho dela já, porque conhece ela mais de perto, vai falar um pouquinho da nossa convidada. E, Ana, obrigado, viu, por aceitar o convite, pelo desafio de falar para esse público tão qualificado, e que você vai ter hoje, vão te apertar aí, com certeza, e agradecido demais por você poder falar para a gente desse caso tão emblemático. Alonso, é com você aí. Obrigado, Rodrigo. Boa noite a todos, meus amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma temporada aí de casos legais, né? Um prazer reencontrá-los aqui, vê-los por aqui. Bom, pessoal, hoje nós temos aqui a honra de receber a Ana Beatriz Robalinho. A Ana Beatriz foi minha colega de assessoria no gabinete do ministro Barroso, né? A Ana tem graduação na UNB e fez mestrado na Universidade de São Paulo e depois o LLM, né, o mestrado na Yale Law School, né? Talvez eu possa dizer aqui, talvez não concordem, mas é a melhor faculdade de Direito, talvez até do mundo, né? Eu acho que a Ana reconhece isso, né, Ana? É uma faculdade... Sou suspeita. Maravilhosa. Segundo o ranking, é a Yale mesmo. Yale, Stanford e Harvard. Olha só, então, eu estou certo não apenas por, assim, por saber disso, pensava que era nos Estados Unidos, mas, pô, se for no mundo, é super interessante. Mas a Ana é uma daquelas pessoas que a gente tem a felicidade de encontrar, porque é uma menina brilhante, né? E digo isso porque não é fácil você ingressar naquela faculdade. Conheço muita gente que entrou em Harvard, mas não foi aceito em Yale, muitas pessoas. E em outras faculdades não foi aceito em Yale. E a Ana não apenas fez mestrado lá, como está fazendo doutorado lá, né? O que é ainda mais difícil, ainda mais seleto. Eu digo isso como alguém que conheceu lá, teve uma experiência brevíssima, mas sei da dificuldade de entrar lá. E a Ana foi orientada pelo Bruce Archer, assim, preciso dizer muita coisa a esse respeito. E além de assessora, de acadêmica, de uma intelectual que eu respeito muito, a Ana é professora de Direito Constitucional do IDP, né? Então, assim, está num centro de excelência do Direito Constitucional no Brasil. E a Ana, eu posso dizer que ela se destaca ainda mais por ser, talvez, não sei hoje, Ana, você me corrija se eu estiver desatualizado, é a única assessora do ministro Barroso que não é do Rio de Janeiro, não passou pela UERJ. Então, ainda tô a ilha sozinha lá na assessoria. O ministro Barroso gosta muito dos alunos da UERJ e a Ana foi a única que convenceu ele de que, né, a UERJ também tem outros alunos que poderiam ajudar ele de outras instituições, e isso é muito interessante, tá? Assim, para quem passou pelo gabinete, teve essa experiência, sabe que isso é um diferencial. E, Ana, você hoje tem um desafio, né, de apresentar para a gente esse caso que eu acho que todos aqui conhecem ou já ouviram falar. É um caso assim que a Ana, como certamente vai falar, um caso de grande repercussão fora do seu contexto histórico e com enraizamento e uma extensão dos seus efeitos para outras áreas. Eu mesmo, com o Beck, a gente sentou com a Ana para discutir qual era a área dessa decisão, né? O que ela atingia, qual era, né, de fato, o núcleo dela, e a gente teve essa dificuldade, certamente a Ana vai
tentar explicar para a gente. Bom, pessoal, era isso. Ana, fique super à vontade. Eu te agradeço muitíssimo pelo tempo que você tirou para estudar o caso. Eu sei que você tem muita tarefada com suas aulas, com seu doutorado, com assessoria, mas fique super à vontade. Tenho certeza que a gente vai ter uma noite muito produtiva. E, meus amigos, todos fiquem à vontade para participar, né? Se inscrever aí, o Becker controla isso bem. Tenho certeza que vai ser muito legal. Acho que essa primeira leva de casos super bacana. A gente já tem alguns para apresentar, casos do direito penal, que eu acho que vai ser super bacana, tá bom? E era isso, Ana. Fique super à vontade. É um prazer rever todos vocês, tá bom? Vamos lá. Ana, um minutinho só antes de você iniciar, só para avisar para o pessoal novo aí que está participando pela primeira vez. Tá bom. Quando a Ana terminar, ela tem o tempo que ela vai falar, e quando ela terminar, a gente começa a abrir para perguntas. Eu peço apenas para que as pessoas que queiram perguntar coloquem o nome no chat aqui do Zoom, e a gente vai organizando por ordem de pedidos, tá? Para a gente fazer depois o bate-papo, para ficar bem organizadinho, certo? Vai lá, Ana, a bola é tua. Obrigada. Bom, pessoal, boa noite a todos. Antes de começar, queria agradecer imensamente o Becker e o Alonso pelo convite. Eu já conhecia, desde que eu entrei no IDP ano passado, da existência do grupo. Já tive a oportunidade de participar de alguns encontros no ano passado e já aqui. Fiquei muito feliz e muito honrada pelo convite. Agradeço também o Alonso pela gentileza aí da apresentação. E, bom, pessoal, quero passar ao debate, não quero falar demais, quero muito que a gente tenha, como foi das vezes em que eu tive a oportunidade de participar, que a gente tenha bastante espaço para debate. Como o Alonso falou, e como certamente todos aqui já conhecem o caso, é realmente um caso muito emblemático do direito constitucional norte-americano. É um caso que foi decidido há mais de 100 anos atrás, e até hoje se fala dele. E ele ressurge nas discussões e na jurisprudência da Suprema Corte até hoje. Então, há muito que se falar e que se entender sobre as consequências, né, e o alcance desse caso. Mas antes de falar sobre as consequências e para falar sobre o caso em si, eu quero pedir um pouquinho da indulgência de vocês para falar um pouco do que veio antes dele, que eu acho que é muito importante para entender melhor o que foi esse caso Lochner. E eu vou tentar ser breve nessa introdução histórica, nessa contextualização, mas realmente eu acho que quando a gente falar do caso, vocês vão entender a necessidade dessa excursão prévia. Então, muito antes de Lochner versus Nova York, que foi decidido em 1905, é importante a gente lembrar um pouco da história mesmo constitucional americana, que esse caso, como tanto do que é a jurisprudência mais fundamental constitucional norte-americana no século XX, ele debate a 14ª emenda à Constituição. Então, acho que é importante relembrar alguns aspectos do que foi, como é que a 14ª emenda chegou na Constituição e como que a Suprema Corte recebeu a 14ª emenda quando ela foi incluída na Constituição. A 14ª, vocês vão lembrar que a 13ª emenda foi a emenda que aboliu a escravidão, a 14ª veio logo depois, entrou na Constituição Americana em 1868, também tem esse nome, junto com a 13ª e a 15ª, das emendas de reconstrução. Então, no imediato pós-Guerra Civil Americana, cujo o objeto central do conflito, né, da Guerra Civil era justamente a escravidão, com os estados do norte saindo como vencedores da Guerra Civil, a escravidão é abolida, e o sistema constitucional americano como um todo, e eu acho que talvez muito se discute se na época efetivamente já se imaginava isso, ou se é a nossa visão hoje, vendo o que as emendas de reconstrução, especialmente a 14ª emenda, fez com o constitucionalismo norte-americano, mas o fato é que reformulou completamente a forma como o sistema constitucional americano se organizava, num sentido muito específico. O federalismo americano, que é um federalismo completamente diferente do nosso, ele surge, né? Todo mundo já viu essa história, né? A diferença entre o federalismo que surge de um estado unitário que se subdivide ou da união de estados, então, independentes que se unem
federalismo americano é um federalismo extremamente descentralizado, e a Constituição americana, ainda lá no século XVIII, foi escrita para ser como a constituição de um Estado extremamente descentralizado, um Estado em cujo poder estava, na sua maioria, ainda concentrado nos Estados, a União, né, o Estado Federal, a União Americana, tendo poderes limitados e expressos na Constituição. Certamente a Constituição foi escrita primordialmente naquele momento ali, quando os pais fundadores pensaram nela, para limitar o poder da União. E a maior parte das competências se manteve nas mãos dos estados, que têm muito mais independência do que aqui os nossos estados na nossa federação aqui no Brasil. Bom, e o que as emendas de reconstrução fazem, o que muda fundamentalmente, principalmente com a 14ª emenda, é uma inversão, que não acontece imediatamente, mas que ao longo do tempo vai acontecendo, dessa lógica. É claro que a gente não se chegou no ponto de dizer que hoje os estados americanos estão parecidos com os estados brasileiros. Não são, eles ainda são muito mais independentes e têm muito mais poder. Mas a inversão da lógica no sistema constitucional, ela é inegável a partir da introdução da 14ª emenda no sistema constitucional. A 14ª emenda, ela vai permitir pela primeira vez que a lógica se inverta, dando mais poder à União. E um dos aspectos em que ela dá mais poder à União, o mais importante, talvez, em que ela dá mais poder à União, é que ela vai permitir o controle de constitucionalidade das leis estaduais. A 14ª emenda, e essa foi não necessariamente o que ela diz, porque como tudo no constitucionalismo americano se interpreta muito pouco para falar muita coisa, vou ler aqui o texto da emenda, que é importante, daqui a pouco na discussão, mas o fato é que a 14ª emenda, ela finalmente vai trazer à Suprema Corte a possibilidade de fazer controle de constitucionalidade de leis estaduais. E considerando que os estados mantêm para si a maior parte das competências, quase tudo que influencia diretamente a vida das pessoas é competência dos estados regular, é nesse momento que cresce assim, exponencialmente a relevância do controle de constitucionalidade realizado pela Suprema Corte. A partir desse momento, como eu falei, foi um processo gradual. E, bom, antes de falar de como a Suprema Corte recebeu essa 14ª emenda, só muito rapidinho, acho que todo mundo está mais ou menos familiarizado com o que diz a 14ª emenda, mas a parte mais importante é a sua primeira seção, que fala que todas as pessoas nascidas nos Estados Unidos e sujeitas à sua jurisdição são cidadãos dos Estados Unidos e do estado em que residem. Nenhum estado fará ou deixará de cumprir qualquer lei que restrinja os privilégios ou imunidade dos cidadãos dos Estados Unidos, nem qualquer estado privará qualquer pessoa da vida, liberdade ou propriedade sem o devido processo legal. Esse é o trecho mais relevante, né, da 14ª emenda. Bom, e acho que antes de chegar no caso Lochner, é preciso falar, além dessa inversão, além da 14ª emenda, como a Suprema Corte vai interpretar, ter trazido, então é a partir da metade do século XIX em que a Suprema Corte vai começar a fazer controle de constitucionalidade de leis estaduais nos Estados Unidos, é importante dizer que a primeira vez que a Suprema Corte é chamada a analisar, a interpretar a 14ª emenda, é num caso extremamente sui generis, que eu vou tentar passar rapidamente, porque não é o objeto da nossa discussão, mas que é muito importante, sem ele a gente não consegue entender o que aconteceu, não só no caso Lochner versus Nova York, mas em todo o período que foi marcado por essa jurisprudência utilizada em Lochner e pela qual o caso ficou famoso. Em 1800, nós falei que a 14ª emenda é de 1868, em 1873, a Suprema Corte julga um caso que ficou conhecido como o caso dos abatedouros, né, os Slaughterhouse Cases. Foi a primeira vez em que a Suprema Corte foi chamada a interpretar a 14ª emenda, foi chamada a declarar a inconstitucionalidade de uma lei estadual em face da 14ª emenda. E rapidamente, o que a Suprema Corte faz no caso Slaughterhouse era uma lei da Louisiana que criava, era um exercício de poder de polícia, ela regulamentava a questão dos abatedouros
como que podia ser realizada a atividade, dizer que tinha que ser feito num espaço específico, enfim. Só para dar o mínimo aí de contexto do que aconteceu no caso. Então, a lei limitava, de alguma forma, o exercício da profissão, estabelecia alguns requisitos que os açougueiros tinham que cumprir para o exercício da sua função. E ela vem a ser questionada perante a Suprema Corte, que perante a 14ª emenda da Constituição, os requerentes argumentavam que a lei estava limitando o exercício da sua profissão, portanto, já estava impactando diretamente no seu direito de propriedade, estava impactando diretamente na sua liberdade de exercer a sua profissão da forma que melhor lhe aprovesse, e pedindo que fosse declarada a inconstitucionalidade da lei em face da 14ª emenda. E a Suprema Corte, por uma série de motivos, esse caso é muito complexo, tem muita repercussão por trás, mas acho que o motivo mais importante para o contexto da nossa discussão aqui é que, como é muito comum em muitas cortes constitucionais, no imediato pós uma mudança fundamental, o implemento de uma nova sistemática constitucional, a Corte foi extremamente cautelosa. A Corte estava extremamente reticente com essa nova realidade, uma realidade em que ela se via diante da possibilidade de ter que aplicar o Bill of Rights, né, o rol de direitos fundamentais, em face de leis estaduais, algo que ela nunca tinha feito. E a Suprema Corte, nesse caso, no caso Slaughterhouse, eu sempre falo desse caso muito, e eu acho que é muito importante falar dele, é um caso de 1873. Além de ter sido uma decisão hoje em dia considerada absolutamente incorreta, ele nunca foi revertido. É lei nos Estados Unidos até hoje, né? Um precedente que não foi revertido é lei. Então, até hoje, esse entendimento está em vigor. A Suprema Corte faz uma interpretação absurda, não tem outra palavra, uma interpretação super forçada da primeira parte da 14ª emenda, que falava que essa primeira parte da 14ª emenda era a parte que os legisladores constitucionais imaginavam que seria o trecho da lei constitucional utilizada para aplicar o Bill of Rights aos estados, para dar paradigma para que a Suprema Corte pudesse fazer o controle de constitucionalidade das leis estaduais, que era aquela primeira parte que eu li dos privilégios e imunidades, a chamada cláusula dos privilégios e imunidades. Nenhum Estado fará ou deixará de fazer qualquer lei que restrinja os privilégios ou imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos. É uma linguagem, né, da época, mas essa frase, essa parte da emenda era aquela que claramente estava voltada a essa interpretação direta, dizer, olha, aqui estou falando de lei estadual, estou falando dos privilégios e imunidades, né, uma expressão meio estranha, mas estou falando de direitos, dos direitos fundamentais dos cidadãos. E a Suprema Corte cria a distinção com base na primeira frase da emenda de que existem privilégios e imunidades, ou direitos, né? Privilégios e imunidades é a expressão que está aí. Existem direitos dos cidadãos dos estados e existem direitos dos cidadãos dos Estados Unidos, como se tivessem direitos inerentes à sua nacionalidade nacional e direitos inerentes à sua, entre aspas, nacionalidade estadual. A ampla maioria, obviamente, dos direitos fundamentais vão estar relacionados à sua nacionalidade estadual, porque a ampla maioria das competências de regulação da vida das pessoas, do dia a dia das pessoas, está, como eu falei, com os estados. Uma interpretação extremamente forçada, extremamente claramente contrária ao que a intenção do legislador constituinte, mas que a Suprema Corte usa para trancar a cláusula dos privilégios e imunidades e impedir que ela seja usada para trazer o Bill of Rights como parâmetro de controle para a declaração de inconstitucionalidade de leis estaduais. O fato mais impressionante do que essa jurisprudência, que é um caso que eu acho que não se fala tanto no Brasil, mas ele tem uma relevância muito grande para a jurisprudência norte-americana, é que isso nunca foi revertido. A cláusula de privilégios e imunidades da 14ª emenda nunca foi utilizada. E, às vezes, a gente vê, em casos muito mais recentes, agora, século XXI, a Suprema Corte americana fazendo malabarismos
para tentar aplicar por meio da cláusula o Bill of Rights para declarar inconstitucionalidade de leis estaduais, e a gente fica sem entender por que esses malabarismos todos. Malabarismos é porque a cláusula que era para ser utilizada foi declarada, foi feita uma interpretação que a trancou completamente, ainda no século XIX, e isso nunca foi revertido. Bom, tentei ser o mais breve possível, mas ao mesmo tempo espero que tenha ficado claro esse contexto, para dizer o seguinte: quando a gente entra no século XX, a situação é a seguinte: nós temos uma Suprema Corte, nós temos que tem a competência para fazer o controle de constitucionalidade de leis estaduais, não só a competência, mas agora ela tem um parâmetro, né, de controle. Ela agora pode se utilizar do Bill of Rights para fazer o controle de constitucionalidade das leis estaduais. O que ela não tem é o link, né? Ela não tem mais a cláusula de privilégios e imunidades, que era através dela que deveria ser justificado, né, esse controle de constitucionalidade tendo como parâmetro o Bill of Rights. E é daí que vai surgir, agora eu vou entrar no caso, é daí que vai surgir a doutrina do devido processo legal substantivo, pela qual o caso Lochner ficou famoso, pela qual a era Lochner, né, porque o Lochner acaba dando nome a todo um corpo jurisprudencial, várias outras decisões da Suprema Corte proferidas no período. Todos esses casos ficaram famosos por terem aplicado a doutrina do devido processo legal substantivo. O devido processo legal substantivo, que é vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas é essa expansão da cláusula do devido processo legal para direitos substantivos, porque se entende que o devido processo legal é primordialmente um direito, vamos chamar assim, processual, né? Um direito ao devido processo. E o devido processo legal substantivo é ir além do devido processo para falar dos direitos em si, né? Dos direitos substantivos. E por que isso é feito? Porque não tinha cláusula dos privilégios e imunidades que foi trancada pela Suprema Corte lá atrás. Bom, agora no mérito do caso Lochner. Ainda no século XIX, começa a surgir nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, também no pós-guerra civil, surgem, né, os movimentos trabalhistas, que começam, como acontece em outras partes do mundo, principalmente se discutindo questão de direito de greve, né? Durante muito tempo se restringe a uma discussão sobre direito de greve, é somente no começo do século XX, realmente, que se começa a expandir esse debate, mas o fato é que quando começa o século XX, você já tem movimentos trabalhistas, você já tem sindicatos, você já tem uma organização na sociedade civil. Isso gera uma série de tensões e conflitos de natureza política nos Estados Unidos. E é nesse contexto que a gente chega em Lochner versus Nova York. A lei que está sendo discutida em Lochner, o caso de 1905, é uma lei do estado de Nova York que limitava a jornada de trabalho dos padeiros. Dizia que no estado de Nova York os padeiros só poderiam trabalhar no máximo 60 horas por semana e não mais de 10 horas por dia. Era um exercício regular do poder de polícia, né, do estado. Até, inclusive, há quem defina esse período, o período Lochner, da era Lochner, como a Police Power Jurisprudence, né, a jurisprudência do poder de polícia do Estado. Então, uma lei que visava, deixa eu pegar a exposição de motivos, né, os debates legislativos, uma lei que visava proteger a saúde, o bem-estar desses trabalhadores, falando, olha, tem que se estabelecer um limite. Tem liberdade contratual, são duas pessoas adultas, um está vendendo seu trabalho, o outro está pagando por isso, mas tem que ter uma limitação mínima para garantir as condições, né, de saúde mínimas de trabalho desses padeiros. E a lei de Nova York, né, o Joseph Lochner era dono de uma padaria, foi condenado por ter descumprido a norma, por ter caído numa fiscalização que detectou que ele estava empregando aí os seus padeiros e fazendo eles trabalharem acima da jornada estabelecida na lei. A opinião da corte, para um caso tão famoso, não é o único caso em que isso acontece. O que eu mais me lembro disso é o próprio caso Marbury. Por um caso tão famoso, para ser a cara do devido processo legal substantivo nos Estados Unidos, o devido processo legal substantivo surge na primeira linha e sem nenhuma
desculpa, sem nenhuma explicação prévia. Já de cara, a opinião da maioria, que é escrita pelo Justice Peckham, já começa aplicando o devido processo legal substantivo sem se preocupar muito em distinguir o que é devido processo e o que é o direito substantivo que está sendo protegido por trás. Então, é uma decisão curta, relativamente simples, ele logo de cara já deixa claro que sim, ele vai usar como parâmetro os direitos, a liberdade e a propriedade garantidos na Constituição, e ele vai fazer o controle de constitucionalidade dessa lei estadual, tendo como parâmetro esses direitos, e ele vai usar a cláusula do devido processo legal, sem nenhuma explicação ou justificativa de se o devido processo legal deveria ser usado para isso ou não. E passa o resto da decisão, a decisão da maioria, passa o resto do tempo discutindo a razoabilidade da norma. E essa parte, é claro, que a decisão é conhecida por ser muito ruim, constituição dos piores precedentes que a Suprema Corte já produziu, e em parte por ter instituído quase como se fosse uma verdade autoevidente a doutrina do devido processo legal substantivo, mas também por essa discussão, assim, a discussão que a lei não tinha, não alcançava um critério mínimo de razoabilidade, era absurdo. As decisões dissidentes deixam isso muito claro, trazem um mínimo aí de argumentos, mostrando, olha, não é absurdo o que está se falando. A decisão da maioria fala que não há nenhuma função de padeiro e qualquer outra, que não teria nada que justificasse que a função pudesse trazer algum problema de saúde, sendo que assim, as padarias no começo do século XX eram em porões fechados, sem nenhum tipo de ventilação. Em Nova York, especificamente, já devem ter visto isso em filme. Os caminhões jogam a farinha no subterrâneo e faz a nuvem de farinha. Isso na parte mais antiga de Nova York é uma cena de filme, assim. Eram nos porões mesmo, os caminhões vinham, jogavam a farinha num buracão que caía para o porão. Então não tinha ventilação nenhuma, era extremamente quente. Os padeiros desenvolviam uma série de problemas de saúde, o ambiente era extremamente insalubre, e já no início do século XX já se reconhecia isso. Então, do ponto de vista material, a decisão da maioria ela é muito ruim. Ela desconsidera completamente o que já existia na época de evidência científica de que, de fato, havia um problema ali. E declara a inconstitucionalidade da norma. Fala, olha, não vejo nenhuma justificativa, não passa num teste mínimo, embora ela não use essa linguagem do teste de racionalidade que surge depois, mas é a mesma lógica, né? Ela não passa num teste mínimo de racionalidade, quer dizer, essa lei não está cumprindo nenhum objetivo legítimo, então ela declara a inconstitucionalidade. E as decisões dissidentes, né, as opiniões dissidentes, são duas mais importantes. A primeira é a do Justice Harlan, passa o tempo todo falando do absurdo da leitura que a maioria fez da razoabilidade, da racionalidade da lei, né? Traz dados, informações sobre quais eram as condições de trabalho dos padeiros e que, enfim, que há uma racionalidade mínima no objetivo do legislador de proteger a saúde daqueles trabalhadores. E a mais famosa é a dissidência escrita pelo Justice Holmes, que fala, né, que critica a maioria, que a maioria ela está defendendo uma teoria econômica, ela está assumindo, né, uma posição específica para defender uma teoria econômica, né, do livre mercado, enfim, que vai marcar esse período, falando, olha, estão colocando o mercado acima de tudo. O mercado se regula. Se uma pessoa quer vender o seu trabalho, outra pessoa quer comprar aquele trabalho, eles podem decidir isso nos termos que quiserem e ninguém deve interferir de nenhuma forma. E traz assim, uma série de argumentos, mostrando, olha, existem leis que já foram reconhecidas, já tiveram a sua constitucionalidade reconhecida, inclusive pela Suprema Corte, e que nunca foram questionadas, que limitam minimamente, em alguns aspectos, a liberdade contratual, né, essa liberdade de contratar e o direito dos trabalhadores. Então, assim, ele cita coisas básicas, como o estabelecimento de descanso aos domingos. Nos domingos as lojas fecham, nos domingos os trabalhadores não trabalham. E isso independe da vontade do trabalhador e do empregador.
Mas a parte que ficou famosa foi justamente, ele falou, olha, então a corte está tomando um lado politicamente. A corte está escolhendo um lado entender de forma errônea, no sentido expresso, porque a Constituição não adota uma teoria econômica específica e a corte está agindo como se a Constituição adotasse uma teoria econômica específica. Então, esse é o caso. E como eu falei, a decisão em si, quando a gente lê a decisão, ela fala muito pouco sobre aquilo que tornou o caso famoso, que é a doutrina do devido processo legal substantivo. Ela meramente aplica o devido processo legal substantivo. E ela dá um nome ela é a primeira de uma série de casos, né, de um corpo jurisprudencial que se forma nas 2-3 décadas seguintes, praticamente 3 décadas, né? O caso é de 1905, e esse posicionamento da Suprema Corte se mantém até 36. Então, 30 anos aí de jurisprudência, de uma jurisprudência considerada ativista porque está buscando, né, motivos óbvios, declaração de inconstitucionalidade das normas nesse período, acho que entre 1890 e 1934, normalmente a conta que se faz, foram mais de 200 declarações de inconstitucionalidade de legislação estadual, todas tendo por base a teoria econômica, né, do livre mercado, e a declaração de inconstitucionalidade de normas que buscavam regular de alguma forma, exercer o poder de polícia e regular de alguma forma, normalmente, direitos trabalhistas, né, de alguma forma o contrato entre empregado e empregador. Então, uma jurisprudência extremamente ativista, do ponto de vista objetivo, porque a declaração de inconstitucionalidade, sempre a Corte não dando esse espaço para o legislador decidir, e também porque aplica essa doutrina do devido processo legal substantivo, dando um alcance para a cláusula do devido processo legal, que ela não tem textualmente e que até então não tinha também jurisprudencialmente, dando e invertendo, e mais que isso, invertendo a tendência anterior. Se a gente estuda a jurisprudência constitucional norte-americana ao longo do tempo, ela vem em ondas, né? Se a gente estuda ela sobre a perspectiva de ativismo e autorrestrição, ela vem em ondas, sempre. Então, um período de maior autorrestrição, claro que sempre tem exceções, mas um período de maior autorrestrição da corte é sempre seguido por um período de maior ativismo, que normalmente é seguido por um período de maior autocontenção. E a era Lochner foi efetivamente um período mais ativista, em que a corte escolheu quase sempre agir, interferir e declarar a inconstitucionalidade da norma. E o que muda isso, o que acaba dando um basta nessa situação, é muito mais o político do que o jurídico. Primeiramente, a teoria do livre mercado toma um golpe com a Grande Depressão, né, com a quebra da bolsa. Década de 30, a Suprema Corte ensaia. Vem a década de 30, vem o Franklin Delano Roosevelt e vem o New Deal. E aí a Suprema Corte, no meio da década de 30, ensaia manter o seu posicionamento e começar a declarar a inconstitucionalidade das leis do New Deal. Então, os últimos casos da era Lochner são casos de declaração de inconstitucionalidade de lei federal. E aí quando a Suprema Corte começa a interferir diretamente na política do New Deal, é que vem a história do court packing. E o Roosevelt fala, olha, eu sou um presidente extremamente popular, estou aqui tentando tirar o país do buraco, e se a Suprema Corte não se conformar, eu vou pack the courts, colocar mais ministros, vou encher a corte de ministros que tenham essa mesma visão, e vou conseguir, de um jeito ou de outro, manter a minha política. E aí a Suprema Corte vai mudar de ideia no West Coast Hotel versus Parish, que é o caso da próxima discussão, não vou entrar nele. Para complementar, 2 pontos, eu acho, assim, só para finalizar a minha fala. Primeiro é que, como eu falei, são sempre períodos de ativismo seguidos por períodos de autocontenção. Então, depois da era Lochner, a Suprema Corte
teve aí um período de autocontenção que dura, enquanto período, enquanto bloco jurisprudencial, até a década de 50, e é só com a Corte Warren, já falando de Brown versus Board of Education, e de uma outra fase, outro tipo de ativismo, outro tipo de corte, que vai decidir de Brown para frente, né, para os casos de direitos civis nos anos 60, é que a gente volta a ter uma Suprema Corte com tendência mais ativista. Mas a semente dessa nova fase ativista da Suprema Corte, eu quero dizer com isso, a Suprema Corte deixa de lado a doutrina do devido processo legal substantivo, vamos colocar assim, de forma definitiva, não definitiva, porque ela usa a lógica sem dar nome aos bois mais para frente. Mas ficou tão estigmatizado como um período em que a corte errou muito, como um período em que a corte foi muito além do que ela deveria, quando tomou decisões que não foram interessantes para o país, não foram interessantes para a própria corte, afinal de contas, chegou ao ponto da corte ter aí a sua autoridade ameaçada pelo presidente, que, devido ao processo legal substantivo, virou palavrão no jargão constitucional norte-americano. Então, quando a Suprema Corte volta, nos anos 50, a um período mais ativista, ela não volta falando em devido ao processo legal substantivo. Vem com uma outra roupagem que começa, a sementinha está ainda lá nos anos 30, né? Que é naquele caso Caroline Products, em que a corte estabelece claramente ali aquela nota de rodapé do Caroline Products, é uma tentativa de construir uma nova forma de pensar como que a corte pode, quando que a corte estaria autorizada e seria interessante do ponto de vista de equilíbrio do sistema constitucional, que a corte interferisse e declarasse a inconstitucionalidade das normas, deixando completamente de lado essa ideia do devido processo legal substantivo. Mas a era Lochner e o devido processo legal substantivo viram um fantasminha que fica assombrando a Suprema Corte ao longo dos tempos, ao longo de todo o século XX. Quando a Suprema Corte volta a precisar de construir uma doutrina para declarar a inconstitucionalidade de normas estaduais, usando o Bill of Rights, ela está sempre se enrolando, ela está sempre complicada, sempre sem saídas. Ela ficou sem a cláusula dos privilégios e imunidades, e ela também ficou numa situação difícil sem poder usar o devido processo legal substantivo. Então, quando chega aborto, quando chega naqueles casos dos anos 60 e 70, a Suprema Corte se enrola toda, aquela doutrina maluca da privacidade, das zonas de penumbra, é um reflexo disso. E aí, para complementar, mais a título de curiosidade, mas aqui foi um caso que foi atípico em todos os sentidos. Em 2015, 110 anos depois da decisão proferida em Lochner volta a ser citado na Suprema Corte, num caso de extrema repetição, que foi o Obergefell, né? O caso Obergefell versus Rogers, que reconheceu a constitucionalidade, né, do casamento homoafetivo, que, de novo, um caso em que a Suprema Corte precisava aplicar o Bill of Rights, né, aplicar os direitos fundamentais, usar os direitos fundamentais como parâmetro para declarar a inconstitucionalidade de leis estaduais. E foi um caso extremamente divisivo, talvez um dos casos que eu tenha visto os ministros da Suprema Corte ficarem mais nervosos. A gente está acostumado a ver os nossos aqui ficarem com frequência, mas lá é bem mais difícil de ver. Mas nesse dia, a gente viu os ânimos extremamente exaltados, principalmente da minoria. Foi um caso 5-4. E o Chief Justice, o Justice Roberts, escreve uma dissidência em que ele passa o voto todinho falando que isso é Lochner. Nós estamos voltando para Lochner, nós estamos voltando para a doutrina do devido processo legal substantivo, e isso é um absurdo. Ele chega a equiparar Lochner ao caso do Dred Scott. Acho que só tem um caso que é indiscutivelmente considerado um caso pior, um precedente pior do que Lochner na história constitucional norte-americana, que é o caso do Dred Scott. É o caso em que a Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade, né, da escravidão, e foi um dos responsáveis aí por um estopim da Guerra Civil Americana, e ele chega a dizer que a doutrina do devido processo legal substantivo foi usada pela primeira vez em Dred Scott. Confesso que até então nunca tinha visto
essa construção teórica, até porque a 14ª emenda é posterior ao caso Dred Scott, mas ele quis dizer que houve uma interpretação expansiva do direito também no caso do Dred Scott, né? E de fato houve, né, uma interpretação expansiva do direito de propriedade, que significava que o escravo que tinha sido liberto num estado, se entrasse no território de outro que ainda tinha escravidão, ele voltava a ser escravo. Então, para finalizar dizendo que o caso ele é essa discussão que volta e que acaba voltando sempre, porque tem um elefante dentro da sala, que é a dificuldade que, com as ferramentas que a Constituição dá, a dificuldade que a Suprema Corte tem de declarar inconstitucionalidade de normas, principalmente das normas estaduais, porque ela precisa da 14ª emenda como esse link entre a Constituição, entre as emendas anteriores, entre a Constituição até então e o Estado, né, a possibilidade de controle de constitucionalidade das leis estaduais, a dificuldade que a Suprema Corte tem de encontrar um caminho legítimo para fazer o que a Constituição declarou, né, queria que ela fizesse, mas que a sua própria jurisprudência acabou dificultando imensamente. Gente, eu vou parar por aqui. Eu falei muito de outras coisas, além do caso. O caso em si, como eu falei, o caso é curto, eu acho que é muito mais a repercussão e o legado que ele deixou do que efetivamente o que foi decidido no caso Lochner. O caso Lochner é um caso ruim, é uma decisão ruim de uma Suprema Corte, mas eu acho que esse contexto aí que é interessante para o nosso debate. Não sei se eu falei pouco ou se eu me estendi. Alonso, Becker, vocês me falam aí, mas da minha parte, acho que a gente pode abrir para o debate. Becker, eu... Pode falar, Alonso. Não, Beatriz, eu acho que o propósito era esse mesmo. Todo mundo sabe, quem lê o caso e conhece o caso, sabe que o caso, de fato, é pobre nesse sentido, apesar o que é mais rico é a discussão que surge depois do que do próprio caso, como você colocou, e acho que sua exposição contextualizou bem, foi importante falar. Eu não tinha pensado nessa necessidade de se falar um pouco sobre o passado ali, como é que surge essa discussão. Eu acho que foi bem interessante para justificar. E, assim, eu acho que, se eu puder começar a fazer algumas observações, na verdade, trazer algumas questões e compartilhar com vocês algumas impressões minhas sobre esse caso, que é, de fato, um caso que ele traz uma discussão muito mais fora dele do que dele. Assim, é um caso que, como a Beatriz falou, é um caso que começa a utilizar essa ideia, ainda muito pouco elaborada, de razoabilidade, que depois vai se estender para uma ideia um pouco mais, embora menos metódica, de balance, né? E aí, Lochner chama atenção para o fato de que, de fato, essa ideia de balance, de razoabilidade, de uma medida não razoável, vai surgir depois na Alemanha ali de proporcionalidade e de razoabilidade. Porque, se você reparar, nos Estados Unidos, a noção de razoabilidade, ali no início, e de balance um pouquinho depois, é um raciocínio de ponderação que ele é utilizado para permitir, né, que direitos sejam, sofram, por assim dizer, restrições, né? Isso é curioso, né? Como é que o balance é utilizado em favor do governo, do Estado, né? E na Alemanha, a noção de ponderação, né, de proporcionalidade, é o contrário. Ela é utilizada para impedir uma interferência no direito, né? É o oposto nos Estados Unidos. E isso, quem estuda a proporcionalidade, já faz essa comparação, já vê em Lochner ali um germinar dessa ideia. E, curiosamente, tem uma curiosidade nesse caso, que é muito, muito legal, é que o padeiro, Joseph Lochner, ele foi apoiado por um quer dizer, o proprietário da padaria, né, foi apoiado por um ex-padeiro,
né, que era, eu acho que o nome dele era alguma coisa Weizmann, eu acho, Weizmann. E esse ex-padeiro, né, ou seja, o cara que colocava a mão na massa, ele pertenceu ao sindicato de padeiros, abandonou o sindicato de padeiros, abriu, né, sua própria padaria e começou a patrocinar e ajudar o Locke, né, a levar o seu caso até a Suprema Corte Americana. Isso é um caso, uma curiosidade bem interessante, é que um ex-padeiro acabou ajudando o Locke, né, a levar o caso, defendendo a ideia própria do Locke. E uma outra questão interessante, eu até anotei aqui, deixa eu ver se eu acho nas minhas anotações, pronto, é que, eu não sei se isso procede, mas que tempos depois a Suprema Corte, deixa eu ver aqui, está aqui pronto, né, em 1908, no caso Miller versus Oregon, e depois, num caso chamado Bunting versus Oregon, a Suprema Corte julgou em favor da fixação de horas. No primeiro caso, salvo o melhor juízo, envolvia limitação de jornada de trabalho diário para mulheres. E no segundo caso, de 1917, fixou um teto máximo de 10 horas diárias para o trabalho de homens, mulheres e crianças na indústria. Eu não sei se a própria indústria era o próprio distinguish. Mas a corte depois, ela, talvez numa outra composição, a gente teria que analisar, mas ela entendeu que era viável, que era possível fixar a jornada de trabalho, primeiro para mulheres, em 1908, ali 3 anos depois, né? Fixou um teto máximo de 10 horas para homens, mulheres e crianças na indústria. Então, tempos depois, a Suprema Corte teve que enfrentar novamente esse caso, essa discussão sobre se poderia intervir ou não, né, no que diz respeito ao horário de trabalho, a jornada de trabalho, e tem esses 2 casos que depois vocês podem ver, quem analisou o caso talvez tenha encontrado essas referências, né? Então, uma outra questão que é interessante, que a Beatriz bem colocou, é que a decisão redigida lá pelo Peckham é uma decisão que ela já começa de cara falando sobre algo que levou uma discussão quase, quer dizer, uma discussão secular, que é a natureza e no que consiste essa ideia de devido processo legal substantivo, né? Embora na própria decisão do Peckham tem uma ideia ali de que ele está se baseando num direito, novamente, como a gente já viu em vários casos aqui, de um direito não escrito, não enumerado, de um direito que não está presente na Constituição, que é o direito de contrato, a liberdade contratual, né? E que ele entende ter uma leitura, por assim dizer, estrita dessa ideia de liberdade contratual e de própria possibilidade de interferência do Estado nessa liberdade contratual. Então, eu acho que de fato é isso. O que eu gostaria de trazer as minhas impressões é essa, que é um caso que ele é muito mais rico na discussão posterior do que a própria decisão. Eu acho que houve uma discussão muito mais, talvez, Ana, não sei se você concorda comigo, e você bem colocou a ideia que surge depois de uma era Locke, né? Ela é o caso muito mais inaugura, por assim dizer, uma discussão que é problematizada depois. Existem outros casos muito mais interessantes no que diz respeito a essa doutrina, mas é um caso marcante, né? Mas é um caso que ele foi muito mais problematizado pelo momento histórico do que, por assim dizer, o conteúdo da decisão, né? Eu acho que você concorda com isso. Né? Então, é um caso que ele gerou uma discussão, ainda gera uma discussão, ainda é invocado pela Suprema Corte, como a Ana colocou, mas é um caso que me chama muito mais atenção pelo início do raciocínio que a Corte vai começar a utilizar, né, de razoabilidade, de balanceamento, como uma forma de você verificar se o Estado pode restringir seu direito. Eu sempre lembro de Locke, né, nesse sentido, né?
Assim, foi ali que tem um livro muito interessante, pessoal, só para não deixar, que é de um sujeito que eu conheci tempos atrás, em 2007. Eu estive com ele, um sujeito chamado Ido Porá, só para não esquecer. É rápido, tá bom? O Becker, só para não esquecer dessa referência, tá bom? De dar para vocês. Tá aqui, achei. É um livro do Ido Porá em que ele compara como é que se dá a proporcionalidade. Ido Porá. Se não me engano, o Ido, ele é... só um minutinho. Ido. Ele é da Índia. É um sujeito... Pronto, achei, pessoal. Estou colocando aí o link para vocês, né? Proporcionalidade e cultura funcional, né? Onde ele vai mostrar como é que a proporcionalidade, e ele cita Lochner como um exemplo disso. Daí eu lembrei que cadê onde vocês estão? Está aqui o link. É esse livro aí, né? Do Ido Porá. E foi aí que esse livro me lembra. Ele começa dizendo como é que a proporcionalidade surgiu nos Estados Unidos a partir de Lochner, né? É um livro super interessante para entender como é que a proporcionalidade na Europa é diferente, né, da proporcionalidade no direito norte-americano, né? E ele vai citando ali Lochner, né, como um exemplo desse caso. Bom, já me estendi bastante, pessoal. Era isso que eu gostaria de contribuir. Ana, a sua apresentação foi muito produtiva, muito legal, e acho que a gente tem muito aí para discutir com a colaboração dos colegas. Becker. Bom, eu quero, antes de mais nada, agradecer a Ana pela excelente apresentação, didática, objetiva e bem pontual, né? Não houve elucubrações. Eu acho que você pontuou bem o caso e deu, ainda que não de forma precisa, o seu ponto de vista, mas você deixou nas entrelinhas, eu acho que deu para a gente captar qual é. E muito bacana. Eu queria te fazer uma pergunta, Ana, o que você acha? Você falou do Slaughterhouse Case, né, que é o de 1873, que ele precede o Lochner. E você falou que foi um caso em que a Suprema Corte restringiu a aplicabilidade da 14ª emenda e, especificamente, né, como se sabe, nesse caso, ela disse que a 14ª emenda não se aplicava aos estados. Desculpa. O início da 14ª emenda não se aplicava aos estados, que é a parte lá das imunidades. Muito bem. Essa adesão foi por 5-4, né? Não sei se você chegou a falar isso, mas ela foi uma adesão por 5-4, inclusive com crítica dos votos dissidentes. A minha pergunta para você, na verdade, são duas perguntas. Né? Na primeira, qual a influência que você acha que pode ter tido essa decisão em Lochner? Eu acho, não lembro, mas acho que ela não foi mencionada, né? Mas é um conjunto de ideias que, obviamente, você não acha, ou você acha, enfim, né? Quando você pergunta, você não acha, porque você está querendo que a pessoa concorde com você, que a decisão do Slaughterhouse foi uma decisão que, na verdade, Lochner poderia ter se utilizado para decidir de forma contrária a como foi decidido? Não sei se você compreendeu essa minha última pergunta. Porque, só para contextualizar, para tentar explicar a minha segunda parte para o pessoal entender. No caso de 1873, a Suprema Corte americana falou mais ou menos assim. Até a Ana pode me corrigir, porque ela conhece melhor e apresentou. A Suprema Corte americana disse mais ou menos assim, olha, eu não posso mexer na lei do abate dos animais, porque é uma lei do Estado da Louisiana, e, portanto, a 14ª emenda, que seria uma emenda que me possibilitaria declarar inconstitucionalidade, não se aplica aos estados. Certo? Vem em 1905 a Suprema Corte em Lochner e diz que os estados
podem regular a sua própria... desculpa, os estados podem não. Ele vem e diz que a regulamentação feita pelos estados do horário dos padeiros é inconstitucional. Estou tentando simplificar, que é para deixar mais clara a minha pergunta. Você não acha que a decisão do abate poderia ter sido utilizada em Lochner? E aí vem a minha pergunta para você, por isso que eu fiz a pergunta. A minha primeira pergunta é: qual o reflexo que você acha que Lochner, que o abate teve em Lochner? Não sei se eu consegui me fazer claro na pergunta, Ana. Como é que é? A gente volta para mim? Eu respondo para vocês dois e depois escolhe mais perguntas? Não é igual ao doutorado, não, né? Que o professor faz 200 perguntas e você tem que ir anotando para depois, na defesa da tese, para depois você responder tudo. Não, aqui você pode ir, né? Que nem banca, né? Que são só dúvidas. Eu aqui estou na qualidade de espectador, então estou te fazendo uma pergunta, uma dúvida mesmo. Eu vou responder a tua primeiro, Beck, depois eu queria fazer um comentário sobre a fala do Alonso. Bom, a influência da decisão em Lochner. Então, eu acho, o que eu acho desse caso? Eu acho que esse caso de Slaughterhouse, eu acho, né? Vamos ser claras. Ele acha, essa interpretação que eu dei, quem não está vendo, é o We the People do Ackerman, Transformations, em que ele faz a leitura de todo esse processo, né? Porque entre o segundo e o terceiro momento constitucional do Ackerman é justamente entre as emendas de reconstrução e o New Deal. Então, pega todo esse período. Então, a leitura que o Ackerman faz, mas que a maioria hoje desses professores essa leitura, é que o caso Slaughterhouse, ele teve o seu lado muito ruim, o que ficou de herança dele foi o lado muito ruim, foi o lado de... Poxa, ele fechou uma porta, a emenda 14, ela abriu uma porta importantíssima que vinha para revolucionar o constitucionalismo americano, e a Suprema Corte foi lá e fechou essa porta, ou pelo menos dificultou bastante a utilização, e se lida com essa dificuldade até hoje. A outra leitura, o outro lado, o outro jeito de ler o Slaughterhouse Case é a história da emenda do constituinte, do legislador, né, constituinte, que foi muito longe. A 14ª emenda, e assim, o pessoal deve conhecer essa discussão, as emendas de reconstrução, elas tiveram um processo de aprovação conturbado, para dizer o mínimo. Aí tem muita discussão, há quem diga que esse foi um processo ilegal, um processo inconstitucional. O fato é que houve uma pressão política imensa sobre os estados do Sul, que estavam ali derrotados, que estavam tendo uma série de questões a eles impostas para aprovar as emendas de reconstrução, especificamente a 14ª emenda. E havia uma leitura de que a 14ª emenda ela tinha uma possível leitura tão progressista, vamos chamar progressista, ela estava empurrando progresso, ela estava indo tão longe em relação à realidade constitucional que se tinha até o minuto anterior à entrada dela em vigor, que ela estava, na verdade, ela não estava refletindo a visão da sociedade. Sim, a sociedade tinha mudado. Definitivamente, a guerra civil, com todos os seus, como qualquer outro evento extremamente traumático, mudou a sociedade americana, mudou as suas percepções, e o entendimento que se tem mesmo naquele período é que ao fim da guerra civil já havia uma exaustão com a questão da escravidão, o entendimento de que realmente aquilo não era mais sustentável. Mas entre o fim da escravidão e a igualdade que a 14ª emenda pretendia estabelecer, há um longo espaço. Inclusive, segue sendo percorrido em pleno século XXI, como todos nós sabemos. Então, havia uma leitura de que o legislador foi muito longe. Esses malucos aí do partido do Lincoln se aproveitaram do fato de que eles tomaram o Congresso quase num estado de sítio e empurraram o negócio muito além daquilo que, na verdade, a sociedade, ou a maioria da sociedade, queria naquele momento. Então, existe a leitura de que o caso Slaughterhouse ele foi importante. Ele foi importante porque ele botou um freio.
E não só o caso Slaughterhouse em si, mas a Suprema Corte, ao receber o poder de declarar a inconstitucionalidade das leis estaduais e de aplicar o Bill of Rights aos estados, ter recebido esse poder e não ter o poder de imediato, ter usado muito pouco até a virada, né, durante 50 anos, quase, até a virada para o século XX, ter usado muito pouco, foi uma coisa boa. Foi uma forma da corte permitir que a sociedade se adaptasse àquela mudança ao longo do tempo. E aí vem Lochner. E assim, eu não sei se eu entendi a segunda parte da tua pergunta. O que Lochner faz é exatamente o que a Suprema Corte se recusou a fazer no caso Slaughterhouse, né? O que o Lochner faz é o contrário. O caso Slaughterhouse é um caso também de uma lei de exercício de poder de polícia que a Suprema Corte não declara inconstitucional com base, né, nos direitos fundamentais contidos na Constituição. Eu reli o caso hoje, mas assim, estou falando de cabeça, né? O caso não é tão curto assim, acho que não citam o Slaughterhouse Case, e na verdade é um caso pouquíssimo citado. A Suprema Corte fez e deixou aquilo lá. Ela é pouco usada. O único caso que eu me lembro importante que cita o Slaughterhouse Case é Plessy versus Ferguson. Eu não consigo me lembrar de outro caso importante da jurisprudência da Suprema Corte que cita diretamente e puxa o precedente do Slaughterhouse Case. Então, assim, eu acho que o que houve, a leitura que acho que é a leitura mais favorável do Slaughterhouse Case, da sua relação com o Lochner, que é essa leitura que o Ackerman coloca dentro do contexto da teoria dele, da Living Constitution e da adaptação, né, ao longo do tempo, é essa ideia de que a sociedade precisava respirar, precisava absorver essa mudança abrupta, radical, e que quando o momento chegou, a Suprema Corte fez essa leitura e começou a se utilizar de forma mais robusta, né, da sua prerrogativa de controle de constitucionalidade das leis estaduais. Aí entra-se numa segunda discussão, se esse assunto que ela escolheu para usar, né, para aplicar o seu ativismo, seria o assunto mais adequado, ou aquele mais interessante para a sociedade, enfim. Mas o fato é que essa mudança, existe essa leitura sobre a mudança gradual de entendimento. E só para fazer responder a um comentário do Alonso, a era Lochner, se a gente pega, muitos autores falam isso, né? Eles explicitam, olha, nada é preto e branco. A Suprema Corte não decidiu só... primeiro que ela não decidiu só casos sobre direito econômico nesse período, né? Decidiu outras coisas, e nem ela declarou 100% das leis que ela analisou inconstitucionais. Havia uma tendência nesse sentido, a maioria das leis que ela analisou no período foram declaradas inconstitucionais, seguindo a lógica estabelecida, como a gente falou, né, como eu falei, você falou também, desse rudimentar teste de racionalidade que a Suprema Corte estabelece em Lochner, ele é usado. Lochner, eu acho que uma das coisas que chama atenção é que a Suprema Corte estabelece o substrato que ela tinha para perceber que a lei passava no teste de racionalidade, né? Ela tinha, as decisões, as opiniões dissidentes deixam muito claro que havia elementos suficientes para mostrar que a decisão passaria num teste de racionalidade, né? A lei passaria num teste de racionalidade. Mas especificamente, não só esse caso, o Miller versus Oregon, mas neste mesmo período em que a Suprema Corte foi, na maior parte do tempo, muito pouco deferente às leis que, em geral, regulamentavam os direitos trabalhistas, ela foi muito mais deferente às leis que regulamentavam o trabalho feminino. Mas a história não tem uma visão muito bondosa dessa tendência da Suprema Corte. O entendimento, inclusive naquele período das ativistas do feminismo e da visão do feminismo constitucional posterior, é que a Suprema Corte queria era dificultar mesmo o papel da mulher no mercado de trabalho, queria enfraquecer a mulher no mercado de trabalho. Então, assim, as decisões desse começo do século XX são muito criticadas nesse sentido. A Suprema Corte estabelecia, tornava aquilo que se discute até hoje, ela tornava para o empregador menos atraente contratar as mulheres do que os homens.
Então, há todo um contexto. De fato, a maioria das decisões, se não todas as decisões, todas as vezes que a Suprema Corte foi chamada a analisar uma lei que estabelecia regulamentação específica para as mulheres, ela declarou constitucional nesse período. E há essa leitura muito crítica dessa visão. Não é que a Suprema Corte estava voltando atrás, né, na sua doutrina, é que ela estava defendendo outros interesses ao decidir nesse sentido. Mas, como você colocou, tinha uma outra decisão que se aplicava a todos, enfim, e teve, de fato, decisões em sentido contrário, aplicando esse teste de racionalidade. Em alguns momentos, para alguns estados, algumas leis, a Suprema Corte manteve, mas havia certamente uma tendência geral maior de declarar a inconstitucionalidade das leis com essa racionalidade no período. Obrigado, Ana. Só para esclarecer, na verdade, a minha segunda pergunta foi só uma provocação, porque se a gente pensar, o caso do Abate, o Slaughterhouse, é um caso em que a Suprema Corte, a grosso modo, ela falou o seguinte: olha, eu não vou me meter, isso é um problema que o Estado vai resolver. O Estado regulou dessa forma, eu não vou me meter. Já em Lochner, a Suprema Corte fala assim: eu vou me meter. Sim. Entendeu? E declara a inconstitucionalidade da lei. Eu sei que são parâmetros distintos, o parâmetro de inconstitucionalidade era distinto, mas, como eu falei, a grosso modo, se você pensar, ela fez isso. Ela diz, olha, aqui o Estado pode, na outra o Estado não pode. Numa ela disse o Estado pode porque a emenda constitucional não se aplica a eles, na outra ela disse o Estado, como você bem falou, materialmente é irrazoável o que ele está fazendo. Então, veja, no fundo, com base em parâmetros distintos e teses distintas, a Suprema Corte ela fez mais ou menos o que a gente critica, né, de alguns tribunais, até aqui no Brasil, dançou conforme a música. Claro, Dançou conforme... Eu concordo com você, são decisões, assim, a grosso modo parecidas, e a Suprema Corte adotou entendimentos contrários. Mas, assim, foi só uma provocação para a gente, porque como você trouxe, né, achei legal a contextualização que você deu, e para a gente acabar percebendo que é muito aquela questão, né, de como os juízes decidem os casos difíceis, né? Provavelmente você primeiro chega à conclusão que você quer e depois você faz o caminho, você percorre o caminho, né? Uma crítica que se faz. Espero que todos tenham aproveitado, tanto quanto eu, a exposição da Ana Beatriz, foi muito legal e que por um tempo foi valioso na sua agenda para estar aqui conosco. Foi muito bom reencontrar todos vocês e espero que a gente possa continuar aí. O próximo é a Ana Fischer, né? Então, isso. Vai ser bacana. Beatriz, parabéns pela sua exposição, foi muito clara, muito objetiva, as respostas também muito legais. É a contribuição que a gente espera, né? Seja sempre muito à vontade, muito tranquila, confortável. Eu espero rever você aqui outras vezes, tá bom?